Olá, mais um programa Politicast com vocês. Eu hoje convidei uma pessoa que vai nos possibilitar discutir muito sobre política, sobre comunicação, principalmente sobre comunicação. Vai dar uma aula de comunicação aqui. Já foi jornalista do Globo, já foi jornalista do Jornal do Brasil, tem agência, conhece de comunicação, conhece de pesquisa, já foi secretário de comunicação do Estado. Ou seja, conhece um pouco de tudo e o programa hoje está imperdível para quem quer entender um pouco de comunicação, principalmente de comunicação política. Estou falando do meu amigo Mário Marques. É uma honra ter você aqui comigo, Mário. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Olha, e a gente tem uma coisa que é importante. Isso aqui é um programa democrático. O Mário é meu concorrente e está aqui para a gente conversar sobre política e comunicação. Te agradeço muito o convite, Rodrigo. E acho que a gente tem que conversar sobre o que a gente vive, né? A gente tem aí uma trajetória. Você é um cara que trilhou muitos caminhos diversos. Então a gente tem muita coisa para trocar, né? Mário, você é um cara que, enfim, viveu a grande imprensa por dentro, né? Você trabalhou nos grandes veículos de comunicação do Rio. Estou falando de 20, 30 anos atrás. Globo, Jornal do Brasil. O que aconteceu com a imprensa? Porque hoje a gente, não é uma opinião minha, a gente pega pesquisas, né? Você é um cara de pesquisa também. Hoje talvez a imprensa esteja no seu pior índice de credibilidade junto à população. O que você acha, você que viveu dentro desses grandes meios de comunicação, o que você acha que aconteceu com a grande mídia ao longo desses últimos anos? Não é só uma crise de credibilidade, Rodrigo, é também uma crise técnica. Tecnicamente, o jornalismo caiu muito nos últimos 20 anos, né? Se você me permite, eu queria voltar um pouco atrás, claro, porque eu participei muito ativamente de um processo dentro do Globo. O Globo sempre foi a força motriz do jornalismo brasileiro, né? E assim, eu participei de um processo que culminou no que a gente vive hoje. Então, ali para 1995, mais ou menos, o Globo estava implantando o Globo Online. Já havia saído o JB Online e o UOL também já tinha sido lançado. Então, o Globo já estava chegando atrasado na internet. Então a gente estava num processo ali de implantação da internet, as pessoas não sabiam muito bem como agir, o que fazer, como editar uma home, era tudo muito novo para todo mundo, né? E aí, em determinado momento, a direção tomou a seguinte iniciativa: gente, vamos trazer, vamos botar os veteranos no online, para entender, colocar o jornalismo dentro do online, dentro da internet, e vamos botar a galera nova com a linguagem de texto de internet no jornal. Então o Globo, que era um jornal tecnicamente muito qualificado ali, entre 95 e 2000, para mim foi a melhor fase do Globo de todos os tempos, tecnicamente falando, tinha os melhores jornalistas. Muita gente do JB foi para lá, os melhores do JB foram para o Globo nesse período, né? O JB estava decaindo muito e o Globo começou a trazer todo mundo. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Começou a entrar todo mundo. Tá? O Globo, que era muito rígido, para entrar lá, Rodrigo, meu sonho de vida, né? Eu comecei no jornalismo com 18 anos, o meu sonho era ser crítico de música do Segundo Caderno. Eu era colecionador de discos, tinha mais de 5 mil LPs, era um cara que mergulhado em cultura, mergulhado em música. Meu sonho era chegar no segundo caderno. Quando eu cheguei no segundo caderno, eu vi claramente, né, nessa mudança, na implantação do online, uma coisa assim, cara, agora entra qualquer um. E aí, cara, o jornalismo do Globo começou a decair. E não só do jornal, da rádio e da TV. Depois surgiu a Globo News, que já começou com essa turma nova, uma galera nova. E o que está acontecendo? Diferentemente dos anos 90, né, na época pré-internet, anos 80 e 90, que o jornalista era de fato estrela. Pô, chegava para fazer crítica no show no Canecão, ficava todo mundo com medo, que chegou o Mário Marques. Então, se eu batesse, por exemplo, no show, poderia estragar a temporada inteira. Então, tinha essa influência na época. A credibilidade que a gente está falando. Coisa que hoje não existe.
Então o jornalismo tinha muita força. E assim, a partir do momento que surgiram as redes sociais, as pessoas falam assim, pô, peraí, eu não tenho que ficar ouvindo essa pessoa que está falando esse monte de bobagem na Globo News. Tem esse cara aqui que está escrevendo algumas coisas no Orkut, um cara bacana. Tem esse cara que está logo depois no Twitter. Então as pessoas começaram a sair dali, tirar o foco. Só que o jornalismo hoje, especialmente, vou falar da Globo News, que mesmo com traço na audiência, ainda é a referência de jornalismo na TV, as pessoas, aqueles profissionais, eles acham, de fato, que eles são as estrelas da época pré-internet. Eles continuam vendo uma bolha, né? Porque eles acham que a opinião deles, o que eles vão falar ali, vai ser verticalizado e as pessoas vão entender que é o fato concreto, né? Sim. Não acontece mais isso. Sim. Vivem numa bolha, eles não conseguem mais perceber, né, quais são as demandas da sociedade, o que é importante ser discutido. Não, e o pior, assim, por isso que eu gosto sempre de voltar atrás para debater o jornalismo pré-internet, porque a internet trouxe alguns vícios e algumas deficiências que só foram aflorando. Por exemplo, se você chegasse lá no Globo, na redação do Globo, nessa época, anos 90, e você entrou na redação, você via todo mundo com o telefone no ouvido, tá apurando, gente dentro de uma salinha, né, gravando entrevista, tal, não sei o quê. Se você entrar hoje na redação, você vai ver ninguém no telefone, porque todo mundo apura, ou pelo WhatsApp ou por e-mail, ou trocando mensagem com fonte, né? Então, o que antigamente a gente conseguia dar furo de verdade, né? Porque o que era o furo antigamente? O furo era a gente furar o sistema, né? A gente dar coisas de oposição, dar denúncias. Sim. Né? Hoje em dia, o que eles acham que é fonte? É falar com o cara do Supremo. A Daniela Lima, ela acha que ela é uma pessoa poderosa, supostamente, porque ela tem acesso ao Alexandre de Moraes. Isso não é jornalismo. Ela acha que é, mas não é. Porque ela acaba sendo uma técnica subserviente do sistema. Então, o STF pauta a Globo News. Aconteceu isso por causa disso. A versão. E não tem outro lado. Exatamente. Não se ouve outro lado. Acabou. Que é um princípio básico do jornalismo, Sim. né? O jornalismo ele tem que ouvir os dois lados. Aliás, você vê aquela bancada de comentaristas, são todos dizendo a mesma coisa. Quando Sim, você deveria ter talvez seja o único, né? Sim. Que destoa, até assusta, né? As pessoas se assustam. Sim, e você, assim, eu não assisto mais, né? Eu sou impactado pela Globo News por cortes que aparecem nas redes sociais. Eu não tenho mais paciência de assistir, porque, de fato, aquelas pessoas, elas acham que elas são jornalistas, mas elas não são jornalistas. E jornalismo, para mim, tem alguns premissas. Primeiro, apurar de verdade. Eles não apuram. Eles são receptivos, eles são proativos. Quando eles são proativos, eles falam: ô ministro, o que o senhor tem a dizer? Uma fonte minha me disse que aconteceu isso por causa disso. Isso não é jornalismo, né? Então o jornalismo está cada vez mais preguiçoso, está cada vez mais entregue ao sistema, né? O jornalismo sempre foi um recurso contestador, né? E aí você tem que assistir aquilo ali. Pô, Otávio Guedes é um cara que eu gosto pra caramba, um cara que eu tinha um ótimo relacionamento, mas o cara vai todo dia pra Globo News dizer que é extrema-direita, não sei o quê, porque a extrema-direita, pra ele não existe direita, só existe extrema-direita, quando na verdade os extremistas estão todos ali. Rodrigo, eu lembro na eleição do Lula de 2002, eu fui emprestado no Globo, do Segundo Caderno, para a editoria de política. E aí eu trabalhei como redator lá na editoria de política e tal, né? O Lula ganhou a eleição. Você não viu ninguém comemorar na redação. A maioria, vamos dizer, 80%... Era de esquerda. Era um Lula. Mas você não via ninguém pular, nada, todo mundo sóbrio. Galera, vamos fazer uma foto da equipe. Eu tenho essa foto. A capa do dia seguinte, Lula, presidente do Brasil, né? A editora segurando a capa, a equipe em volta, eu ali, tal. Cara, todo mundo assim... Não tinha ninguém, sabe, sorrindo feliz. Então, a gente tinha um cara, um tutor, né, que depois faleceu, que era o Evandro Carlos de Andrade, né, era o diretor de redação, eu passei por ele.
Depois veio o Merval Pereira. Que também está na Globo News também, né? Sim. Foi um bom diretor de redação. Depois foi diretor de redação o Ali Camel, que também foi um ótimo diretor de redação. Depois veio o Rodolfo Fernandes, que era um pouco mais low profile, faleceu também, né? Um pouco mais devagar, digamos assim. Só que, cara, se o Evandro Carlos de Andrade fosse vivo e assistisse aquela comemoração da Globo, das pessoas se abraçando com a vitória do Lula, ia todo mundo mandado embora sem sombra de dúvida. Aquilo ali não faz parte do manual de ética da redação. O Globo tem um livro, né, que eu devorei aquele livro, um manual de redação e ética. Sim. Né, que todo mundo que entrava no Globo tinha que ler o livro. Então, aquilo ali é claro, você não pode ter qualquer tipo de pronunciamento político sobre nada, inclusive nas redes sociais. Você não pode ser um jornalista, um repórter, por exemplo, como existe hoje lá, e você ir para a rede social, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Isso não existe. Ou você é repórter, ou você é analista. As duas coisas você não pode ser. Então eu acho que as coisas chegaram a um ponto, e esse ataque à liberdade de expressão nas redes sociais está sendo aplaudido pelas organizações Globo, porque para eles é bom, né? Sim, porque hoje eles são contestados a todo momento. Exato, né? exato. Por exemplo, você abre o Twitter, aí tem lá uma matéria da Globo News, embaixo tem nota da comunidade. O cara diz, não é isso. Então, a todo tempo, eles estão sendo contestados, o que não acontecia há 20 anos atrás. Sim, né? sim. Vou nem muito longe, há 15 anos atrás, existiam as redes sociais, mas era uma coisa muito... uma perfumariazinha, né, de uma elite que ficava ali, não tinha essa força que tem hoje. Exato. Que você fala aqui quase que instantaneamente com 20, 30, 40 mil pessoas, você diretamente, né? Sim. E assim, as organizações Globo, na época da Lava Jato, né, passaram por um momento de crise imensa. A impressão que você tinha é que ia tudo demolir, né? Que as pessoas iam para a rua, abaixo a Rede Globo, as pessoas não estavam sabendo lidar com aquilo. Então tinha um ao vivo, passava um cara atrás, Rede Globo lixo. Então eles ficaram meio perdidos. Então eles passaram por aquilo e falaram que a gente não quer mais passar por isso. Como é que a gente vai fazer para a gente superar isso? A gente tem que se unir ao sistema. Então, quando houve a possibilidade do Lula voltar, falou, cara, a gente tem que ir por esse caminho aqui. Porque a gente tem que voltar a ter a relevância que a gente tinha. Né? Não é só a relevância, fôlego financeiro também. Isso é outra coisa que eu ia te falar. A dependência econômica, acho que a imprensa de 10, 15 anos para cá, um pouco por conta da questão da competição com as redes sociais também, que elas não souberam digamos assim, se adaptar. Sim. Perderam muita credibilidade e muito engajamento. E isso fez com que a dependência das verbas públicas aumentassem, né? E isso acaba tirando também a possibilidade do jornalismo ter esse caráter contestador. Total. A dependência do poder público, se eu não me engano, né, nos anos 90, era em torno, sei lá, de 10% a 15%. O resto era tudo privado. Lá no Globo. Estou falando do jornal, não posso falar da TV, mas lá no Globo eu lembro desse número. E assim, a gente tem passado por uma situação de muita baixa qualidade técnica, né? Os jornalistas que hoje estão no comando dos processos, rádio, TV, jornal, e são muito abaixo tecnicamente dos caras que tocaram essas plataformas no passado. Então, a gente está passando... assim, e aí surgiram outros canais, né? Jovem Pan, CNN chegou para cá também. Só que todos acabaram entendendo que precisam da verba pública. Sim. Né? Então, estão todos entregues nesse momento à verba pública. Não existe mais jornalismo independente. Eu tinha orgulho de trabalhar no Globo e eu falava isso peito para fora. Não, o jornalismo do Globo é independente, faz o que tem que fazer. Apesar de que, eu não sei se você sabe disso, sempre houve o que a gente chamava de RECO,
né? Que eram matérias recomendadas. Então, às vezes, eu estava lá na redação, estava lá escrevendo, tal. Aí chega o meu editor e fala assim, Mário, ó, diretor de redação pediu para fazer essa reco aqui. Então a reco podia ser qualquer coisa, podia ser uma matéria engrandecendo algum empresário, um produtor, um político, fazer um perfil de alguém, se eu não sabia o motivo, mas tinha que fazer. Sim. Então sempre houve interferência. Quando eu falo assim, não tem interferência jornalística, sempre teve. Não tem como dizer, esse negócio de você ser isento, não existe isento. Não é assim, você tem sempre uma preferência. E os americanos deixam isso muito claro, né? Sim. Você pega o editorial do New York Times, Sim. os caras dizem no editorial que estão apoiando a Kamala Harris. Sim. Você pega o editorial do, sei lá, vamos pegar aqui da TV mais à direita lá da Fox, os caras dizem, nós estamos apoiando o Trump. Sim. E você está assistindo ali sabendo que há uma tendência a falar bem do Trump e Sim. falar mal da Kamala Harris, como o New York Times vai falar mal do Trump e vai falar bem da Kamala Harris. Aqui, os jornais insistem. Faz falta. Né? Insistem em tratar como isentões. Não são. Sim. E eu acho que isso perde mais credibilidade, ficaria mais honesto. Não, por exemplo, a Globo News fazia um editorial e dizia, olha, aqui nós temos uma preferência pelo governo Lula. Acreditamos no governo Lula. Sim. Acabou. Entendeu? Sim. Você está assistindo ali sabendo que é um jornalismo que tende a procurar as boas ações do governo Lula e, digamos assim, ser menos crítico. Sim. Mas não. E assim, Rodrigo, é muito deprimente, né? Especialmente para mim, que sou jornalista, venho dessa casa, né? Eu trabalhei nessa casa, né? Muito tempo. Você olhar e ver que as pessoas, todos eles estão com o celular na perna, toda hora olhando, se você prestar atenção, toda hora olhando, porque eles, ao vivo, eles vão sendo pautados e incendiados ali. Às vezes, no meio de um programa, de aquele Estúdio I, o Alexandre Moraes vai lá e passa uma mensagem para alguém, porque você recebeu informação aqui do STF, que não sei o quê. Cara, isso não é jornalismo, né? Eu acho que se perdeu dentro da Globo, dentro do Globo, mas mais na Globo News, que é a emissora de jornalismo, né, de relevância no Brasil, se perdeu o jornalismo na essência mesmo, né? De você não pode abrir o canal e todo dia ver o Otávio Guedes de chamar as pessoas de extrema-direita. Assim, ele está chamando mais de 50 milhões de pessoas de extremistas. Né? Isso é ruim para a emissora, né? Porque acaba gerando uma raiva. Né? O cara que está ali assistindo, ele fala, pô, esse cara está me chamando de extremista só porque eu discordo dele, só porque eu acho que não foi golpe, só porque eu acho que o STF está errado, só porque eu acho que o Lula é ladrão. Então eles chamam essas pessoas de extremistas e afastam essa audiência. Né? Então faltam mais profissionais ali dissonantes para ter um pouco mais de equilíbrio. Você cunhou um termo assim que você me falou um tempo atrás que eu achei muito interessante e eu queria que você depois explicasse esse termo, que é o jornamilitantismo. Jornamilitantismo. Isso. Eu lancei um livro. Né? Eu lancei um livro, Jornamilitantismo. Que é o que a gente está vivendo hoje, né? Que é o jornalismo militante. Né? A gente tem aí... a gente tem uma clara... uma clarificação do perfil de cada jornalista que está ali. Você sabe exatamente o que cada um pensa, cada um vai falar. Se você prestar atenção, e a gente trabalha com marketing, a gente é detalhista, gente, né? Se você prestar atenção, quando alguém faz alguma crítica mais incisiva ao Lula, você vê um desconforto, sabe, em alguns deles. Tipo assim, pô, preciso falar algo. E aí você já vê uma vontade de entrar no assunto para dar uma outra visão sobre aquilo que está sendo falado, sabe? Então eu acho que o jornamilitantismo ele ficou claro, muito claro
para o Brasil e para quem trabalha com jornalismo, né? Jornalismo de verdade, né? Porque o jornalismo, infelizmente, sempre foi de esquerda, porque isso é o que vem das faculdades públicas. Mas naquela comemoração da Globo, que o Brasil inteiro, né, assistiu, as pessoas se abraçando na redação com a vitória do Lula, os jornalistas se abraçando com a vitória do Lula, que aquilo ali assim, é tão fora do padrão da história das organizações. Fora do manual, né? Totalmente fora, né? Uma coisa assim, eu fiquei em choque com aquilo ali. Aquilo ali, para mim, é o fim do jornalismo. Aquele acontecimento finaliza o jornalismo brasileiro, né? Porque você tem a impressão de que aquilo ali é o ápice de uma missão que foi cumprida, né? Parafraseando aí o ministro lá do STJ, a missão dada, a missão cumprida, parece que eles estavam numa missão de derrubar o Bolsonaro, independentemente do Bolsonaro ser um bom presidente ou um presidente, não é esse o papel do jornalismo, mas você via ali que as pessoas estavam felizes, que elas participaram ativamente dessa eleição, dessa derrota do Bolsonaro. Então eles estavam comemorando uma derrota. Quando você comemora uma derrota, você é jornalista, da principal emissora de jornalismo do país, e você é pego no flagra comemorando a vitória do candidato contra o outro, o que você consegue perceber claramente? Que não existe jornalismo, né? O jornalismo foi pautado com uma missão clara, derrotar o Bolsonaro. E eu acho que tem um outro problema também, só para a gente fechar essa questão do jornalismo em si, que eu acho que um pouco da radicalização que a política tomou no Brasil, e eu não acho isso tudo ruim, não. Eu acho que essa coisa de você tinha no Brasil até pouco tempo uma dificuldade, era um crime o cara dizer que era de direita, né? Então, essa coisa de você ter uma radicalização nas ideias, desde que isso não transborde para violência, para enfrentamentos fora, digamos assim, da civilidade, eu acho bom. Mas eu acho que isso contaminou o jornalismo. Então, as pessoas não se atêm mais aos fatos e fulanizam as discussões. Então, eu fico pensando assim, como é que pode uma pessoa que é crítica à Lava Jato, pela Lava Jato ter adotado métodos sobre a égide do combate à corrupção, né, ter rasgado alguns procedimentos e normas jurídicas claras, como alguém que pode ser crítico à Lava Jato pode ser a favor de certas decisões que o Supremo toma, que em tese são muito piores, porque o Sérgio Moro, na medida em que toma decisões que ultrapassam os limites da lei, você pode ter um ministro do STJ e do Supremo que reverta aquilo ali. Sim. No caso do STF, não tem ninguém que reverta nada. Fim de linha. Acabou ali. Isso é uma coisa que deveria ser mais debatido. Eu acho que isso foi esquecido, né? Que a eleição deixou claro o desespero das pessoas de não ter a quem recorrer. Então, por exemplo, quando o Valdemar pede uma auditoria nas contas e as pessoas ficam, né, a população fica animada, ela quer ter transparência sobre o que aconteceu de verdade. E aí o ministro Supremo vai lá e dá uma multa de 19 milhões e nega em horas, sei lá, em 3, 4 horas ele dá essa decisão, as pessoas entram em desespero, porque as pessoas querem a transparência completa e essa transparência não aconteceu. As pessoas queriam que o sistema político derrotado tivesse acesso ao sistema das urnas. Isso é uma coisa que em qualquer lugar do mundo o juiz daria. Não, você quer o quê? Você quer ir lá dentro e conhecer todo o processo? Vai lá, mas eles não quiseram, não deram essa abertura. Então as pessoas entraram em desespero e foram para a rua. Isso, para mim, eu acho que isso deveria ser pensado, né, debatido, conversado, se aprofundado mais do ponto de vista antropológico, sobre o que aconteceu, o que fez essas pessoas irem para a rua, por que elas resolveram ir para a rua, né? Eu acho que a gente poderia ter uma conversa mais ampla sobre isso. Eu acho. Agora, a gente não pode também desmerecer que eu acho que óbvio que a figura do Bolsonaro hoje é uma figura muito forte do ponto de vista político. Ele tem muitos seguidores, a gente viu aí na eleição municipal que ele conseguiu em alguns lugares realmente ter uma influência muito grande,
Mas o fato é que boa parte do que ele vem sofrendo hoje também, eu não estou dando desculpa para o que está acontecendo. Eu acho que tem situações que são absurdas, né? Você tem um inquérito sendo aberto por ofício, né? O mesmo ministro, ele é vítima, ele é juiz, enfim, ele é tudo no processo. Essas coisas que a gente já cansou de debater aqui, que são absurdas. Mas o fato é que o Bolsonaro acabou, ele está vivenciando hoje um pouco do que ele se propôs a fazer como presidente e não fez, né? Você concorda comigo? Sim. Em algum momento, no começo do governo dele, você viu que ele ia bancar coisas, né? Que ele estava sendo veloz em algumas decisões. Mas depois você viu que ele recuou um pouco, né? E acabou falando, não, vamos entrar aqui num acordo para não ter problema aqui. E aí, quando ele fez isso, ele deu alimento, deu ração para o STF crescer para cima dele, né? E o STF ficou muito grande, né? E olha, eu lembro de um fato que ocorreu, você vai lembrar também, que eu vou se não me engano, o ministro Marco Aurélio Mello deu uma decisão democrática. O presidente do Senado era o Renan Calheiros. E o Renan acho que tinha virado réu num processo no Supremo. Uhum. E aí existia uma tese que quem é réu não pode estar na linha sucessória. E o Marco Aurélio Mello deu uma decisão afastando monocraticamente o Renan da presidência do Senado. O Renan reuniu a mesa diretora, chamou a imprensa e disse, olha, o Senado não aceita essa decisão, devolveu a decisão. E aí teve aquele deixa disso, coisa e tal, acabaram que o pleno do Supremo acabou rejeitando a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello naquela ocasião. Por que eu estou citando isso? Porque é muito complicado uma decisão monocrática de um juiz que não teve um voto anular uma decisão de um presidente da República que foi colocada ali pela maioria dos eleitores. Porque no Brasil tem um regime de 2 turnos. Então a maioria colocou o presidente ali, não a totalidade. Ou mesmo uma decisão do Congresso, que, na minha opinião, é mais grave ainda, porque o Congresso representa 100% da população, em tese. Porque tem os perdedores e os ganhadores, mas ali está representado todos os estados, né, todos os municípios, todas as correntes de pensamento, vários partidos políticos têm assento no Congresso. Então, quando uma decisão monocrática de um único juiz anula uma decisão de um colegiado eleito pela população, eu acho que isso causa um distúrbio na democracia bárbaro, na minha opinião. Sim, sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Acho que a gente está vivendo um momento muito ruim no processo democrático, que é a união do jornalismo com o STF e o sistema, né? Então você vê essas 3 correntes juntas e a população com medo, não pode falar mais nada, né? Tem um pânicozinho, né? E o Congresso com medo também, né? Você está vendo que as premissas estão sendo mudadas. Então o cara vai lá, o deputado vai lá, faz uma crítica e ganha uma Polícia Federal um dia em casa, né? É uma coisa assim bizarra. É bizarro, isso é bizarro. Então, assim, a gente está... E mais uma vez, nós não estamos analisando o conteúdo, nós estamos analisando a forma, né? E nem fulanizando. Não estou aqui defendendo A, B ou C, nós estamos aqui analisando o conteúdo das coisas, né? Sim. E a gente está... não existe nenhum cheiro de que isso vá mudar a médio prazo, né? Acho que se instaurou um poder paralelo, porque o STF virou... O Alexandre de Moraes hoje é maior que o Lula. Você tem dúvida disso? Não. Ele toma decisões, o Lula apagado, né? Um governo apagado, e hoje a gente tem personagens que são maiores do que o Lula, né? Então o Alexandre de Moraes é um personagem maior do que o Lula, né? Ele tem mais poder do que o Lula. Inclusive, entendo que talvez o Alexandre de Moraes
influencie no governo Lula, né? Tem algum tipo de ingerência no governo Lula. Não, e decisões assim que eu fico impressionado com, por exemplo, tratam de tudo, né? Cemitério em São Paulo. Aí é uma decisão do Supremo que não pode privatizar o cemitério. O que o Supremo tem a ver com isso? Com o Papa defunto em São Paulo? Quer dizer, são coisas assim. A gente fala assim, tem tanta coisa importante no Brasil para uma Suprema Corte se debruçar. Assim, tantos temas fundamentais. A Suprema Corte Americana, por exemplo, ninguém sabe nem o nome dos ministros, não sabe o nome de ninguém dá entrevista, né? Que os ministros, além deles darem entrevistas, eles opinam sobre política, né? Sim. Aquela declaração do Barroso dizendo derrotamos o bolsonarismo, aquilo ali é um absurdo, né? Aquilo ali é uma coisa que é totalmente fora do contexto, né? Sim. Não parece um ministro supremo, parece um político, né? Sim. Então, coisas que no Brasil estão muito distorcidas. E acho que a gente está vivendo um momento, Rodrigo, no país de muita desesperança, né? Porque eu acho que o pobre esperava do Lula que ele pudesse, de fato, ir ao supermercado comprar carne mais barata, que ele pudesse fazer as compras dele, não está vendo isso. A classe média está totalmente insatisfeita e o empresariado é tratado como inimigo. Então a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil. Dificilmente você vai enxergar nos próximos 2 anos um momento de bonança, né? Não tem esse cheiro de mudança para melhor. É só mudança para pior. Isso que eu queria te perguntar também. Você que faz muita pesquisa, você tem uma empresa de pesquisa, você faz muita qualitativa, você escuta muito a população, então você tem um cheiro de várias correntes que as pessoas estão pensando. Você avalia esses 2 primeiros anos do governo Lula? Olha, eu vou traduzir o que eu ouvi no Brasil inteiro. Região Sudeste, Norte, Nordeste. O pobre, o cara que está na comunidade, ele está completamente decepcionado com o Lula, né? Ele tinha uma expectativa de que o Lula seria o presidente dos pobres, seria o cara que ia fazer com que as pessoas tivessem uma ascensão que tiveram no passado, uma ascensão social, né? Tinha mais dinheiro, era um outro momento do Brasil em relação especialmente a tudo que aconteceu fora do Brasil, né? Teve um empurrão ali na economia do governo brasileiro, mas basicamente as pessoas tinham uma expectativa muito grande e essa expectativa ela morreu em meses. As pessoas estão decepcionadíssimas. Então a gente tem aí uma multidão, né, de esquerdas no país, né, que defendem o Lula sob qualquer aspecto, independentemente do governo estar ruim ou não. Essas pessoas vão sempre trilhar com o Lula. E a gente tem as classes mais pobres que estão extremamente decepcionadas. E essas classes mais pobres, e aí a gente já olha para 2026, elas estão à espera de uma alternativa ao Lula, né? O que pode chegar mais próximo da gente, né? Quem é o personagem que vai nos trazer de fato, renovar essa esperança, né? Quem vai nos alimentar, quem vai dar um sopro de futuro nas nossas vidas, né? Então eu acho que precisa surgir esse personagem, né? O Lula não vai ser candidato, não vão deixar o Lula ser, o Bolsonaro não vai ser candidato, não vão deixar o Bolsonaro. Também não acredito. Então a gente vai tentar. Vejo alguns movimentos do Bolsonaro que não considero que são movimentos inteligentes, que plano A é Bolsonaro, plano B é Bolsonaro, plano C é Bolsonaro. Acho que a gente tem que dar. A gente tem aí o governador Ratinho, que está fazendo uma gestão espetacular. Pouco conhecido no Brasil, né? Um pouco o problema do Caiado também, né? Sim, sim. São governadores que localmente estão muito bem, mas são estados com pouca vocalização nacional, né? Exato. Tanto Goiás quanto Paraná. Eu acho que o papel do Bolsonaro seria oxigenar essas pessoas, dar luz para essas pessoas. Mas o Bolsonaro não é líder. Esse é o problema. Essa é a maior crítica que eu tenho ao Bolsonaro. Eu me considero um cara de direita, sempre fui, minha vida inteira. Eu apanhava pra cacete. Eu fui o cara que
na primeira gestão do Eduardo Paes implantei o choque de ordem. Eu tratava como uma prioridade, para mim, ordem é o princípio de tudo, que é um pilar de quem se considera um cara de direita, conservador, Sim. enfim. Mas, então, eu me considero um cara de direita a vida inteira. Eu não sou bolsonarista, eu sou um cara que eu defendo a livre expressão, livre mercado. Eu acho que o governo tem que se meter o mínimo possível na vida das pessoas, Sim. tem que se meter só no básico que a iniciativa privada não pode fazer. Mas eu vejo, assim, hoje a ação do Bolsonaro, que teve, na minha opinião, um grande mérito de despertar essa direita que ficava um pouco sem pátria. Né? Dentro do armário, né? Dentro com do medo, armário e com vergonha. votando no PSDB, que era uma coisa mais próxima, mais diferente, um pouquinho mais diferente que tinha do PT. Sim. Votava sem muita Mas convicção. o fato é que hoje a ação do Bolsonaro na direita é muito deletéria. Ele divide a direita. Sim, sim. Ele vai lá para dentro do Caiado para derrotar o Caiado. Para quê? Politicamente pouco habilidoso, né? Pouco habilidoso. Entendeu? Eu acompanho aqui no Rio o Ottoni de Paula, que você conhece bem. O Ottoni era pré-candidato, deixou de ser, tentou durante um tempo que dessem uma saída honrosa para ele, chamassem ele para ele anunciar apoio ao Ramagem, não sei o quê, e simplesmente se lixaram para ele. Tipo assim, ó, você tem a obrigação de meter o rabinho entre as pernas e vir com a gente. O cara acabou parando no Eduardo Paes. E foi muito importante para a reeleição do primeiro turno do Eduardo Paes. Ou seja, então, assim, é uma ação, na minha opinião, muito deletéria. O Bolsonaro ele não encampa esse papel de líder, né? Aquela coisa extremamente personalista, né? E a gente corre o risco de não ver essa disputa entre Bolsonaro e nem Lula. O Lula, talvez por razões de saúde mesmo, e o Bolsonaro por estar inelegível e não querem que o Bolsonaro... E aí isso vai ser abanado, né, para frente, e vai ficar tarde para você colocar um desses possíveis candidatos em exposição, né? Se fala aí, por exemplo, no Eduardo Bolsonaro como alternativa, né? Não tem condição de ser, né? O Bolsonaro é único, é um personagem único que surgiu, né? Que deu voz à direita, que tirou as pessoas de dentro das casas, né? Não é o caso do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é outra pessoa, né? Então... Eu tenho muitos amigos, quer dizer, eu não sou um cara, longe de ser um cara que... Eu tenho muitos amigos, muitos realmente que eu conheço da esquerda, e eu acho que eu converso com eles, eu vejo que eles hoje sofrem do mesmo mal que os democratas surgiram nos Estados Unidos. Eles pegam indicadores que são divulgados e realmente estão muito bons, desemprego muito baixo, você tem o PIB crescendo bastante, pobreza diminuindo. Estatisticamente, nós estaríamos vivendo um momento glorioso. Como nos Estados Unidos, em tese, você pegava aqueles indicadores de inflação caindo. O problema todo é que são indicadores pouco confiáveis hoje em dia, né? E não é só isso. E você tem a realidade do dia a dia daquele cidadão, que é o que você diz que é o afegão médio, como a gente brinca, que é o cara que vai no supermercado e ele está comprando menos do que ele comprava. Sim. Esse é o problema. Absurdo. Os preços hoje, né? A gente sente, a gente faz as compras, eu cada vez gasto mais para ter a mesma quantidade de coisa em casa. É uma coisa, assim, muito fora do padrão, né? E com o dólar a R$6... entendeu? E aí subestimam. Porque o mercado, que tem o dólar, qual é o problema? Esse é problema dos especuladores. Não é problema dos especuladores. O dólar afeta diretamente as commodities. Petróleo, que é a gasolina, é o gás de cozinha, tá? É o diesel, é o feijão, é o arroz, é o trigo, é a soja, é a carne. Tudo são commodities, ou seja, são mercadorias que são cotadas no mundo inteiro em dólar. O dólar sobe e, inevitavelmente, os preços dessas mercadorias, que na sua grande maioria compõem a cesta básica do trabalhador, vão subir também.
Sim. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito. E o que eu falei, né? Assim, a gente não tem nenhum sinal de que alguma coisa vai melhorar em 2025, né? Pelo que a gente vê por aí. Eu acho que nós vamos passar um ano bem difícil. Bem difícil. Eu não vejo assim, nenhum convencimento no governo federal de que realmente é necessário tomar medidas para ajustar as contas do governo. Acho que isso é uma bobagem. Né? Quer dizer, como se não fosse o cotidiano da vida de todos nós. Se você ficar todo mês gastando mais do que você ganha, Sim. Uma hora você vai ter um problema. Claro. Né? Uma hora o cartão de crédito não roda mais, uma hora o banco não te empresta mais dinheiro, uma hora não tem amigo mais para te prestar dinheiro, enfim, você vai quebrar. Né? E não estão enxergando isso. Então, é um problema sério. Acho que 2025 vai ser um ano, concordo com você, um ano difícil. Vai ser um ano difícil. E aqui em relação ao Estado, Mário, a gente teve eleição municipal, né? Você teve alguns partidos que elegeram uma quantidade muito grande de prefeitos, especialmente o PL e o PP, né? Que meio que elegeram, digamos assim, os municípios fora da capital, os municípios mais importantes. Né? O MDB, acho que vem logo um pouco atrás, Caxias ali, elegeu prefeito de Araruama, elegeu outros prefeitos aí em outras regiões. Mas você tem uma disputa para 2026, que se avizinha, e o governador Cláudio Castro não pode ser candidato à reeleição, que já foi reeleito. E também não tem um sucessor natural. Poderia ser o vice, mas aí o vice teve aquele rompimento, parece que agora estão se ajeitando de novo, mas, enfim, acaba que não há um preparo de um substituto natural para a gestão do Cláudio, que tem ali uma quantidade de forças políticas no entorno muito grande. Como é que você está vendo essa eleição de 2026 aqui no Estado? Engraçado, bom você perguntar isso, Rodrigo, porque assim, a gente sempre enxergou as candidaturas ao governo do Estado com os atores na mesa. E a gente, nesse momento, pela primeira vez, a gente só consegue enxergar o Eduardo Paes e o Eduardo Paes. Você não consegue mais saber. Bom, eu também não dou como um pule de 10. Muita gente fala que dá como certo. Eu não dou como certo o Eduardo Paes ser candidato a governador. Eu acho que ele lá na frente, eu conheço o Eduardo Paes há muito tempo, eu acho que ele é um sujeito que não se mete em aventura. Não acho que ele vá renunciar ao cargo de prefeito para se meter numa eleição que ele vai considerar duvidosa lá na frente. Acho que ele vai avaliar muito bem. Não tenho dúvida disso. E a gente não consegue enxergar esses atores. Porque os possíveis atores estão todos, de alguma forma, conectados ou no governo Cláudio Castro ou no governo Eduardo Paes. Então você não tem atores externos para você pensar como possíveis candidatos. Né? O que a gente tem certeza absoluta, acho que você concorda comigo, que de novo vai ser um candidato da direita contra o candidato da esquerda. Sendo o Eduardo Paes o candidato da esquerda, que é o candidato do Lula, alinhado com o Lula, e o candidato da direita, que vai ser um candidato alinhado com a escola bolsonarista, com os artífices da direita. Vai ser uma campanha assim, direita versus esquerda. Quem é o candidato de direita? Não tenho a mínima ideia. Você sabe? Eu não sei. Não sei. Se ventilam muitos nomes. Sim. Né? O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, o presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, o doutor Luizinho era muito ventilado, mas com esses episódios que aconteceram recentemente, que desgastaram ele do ponto de vista da opinião pública, eu acho que ele tirou um pouco o time de campo. Enfim, tem alguns nomes que são ventilados, mas... A gente está vivendo um momento no Estado muito difícil na questão, questão da segurança. Né? Sim. Então, por exemplo, quando se aventou a possibilidade do general Mourão ser candidato em 2022, ele saiu ali com um fôlegozinho, ele poderia até disputar a eleição. Sim. Né? Ele poderia tirar o Cláudio Castro até do jogo naquela eleição. Né? Então, fizeram um acordo lá, ele saiu, etc. Beleza. Mas eu acho que um cara com um perfil desse, um general,
As pessoas acham, o militar agora está muito enxovalhado por conta do que está acontecendo com os militares em relação ao possível golpe e tal, não sei o quê, mas eu não acho. Eu acho que o Fluminense ele vai olhar 2026 pensando em quem vai resolver ou minimizar a questão da segurança. Porque está muito latente. Eu fiz várias qualitativas, várias quantitativas, né, no estado do Rio de Janeiro. A gente deve ter feito aí, sei lá, de 92 cidades, deve ter feito umas 45 cidades, mais ou menos. E eu, com algumas exceções, Petrópolis, Teresópolis, que não tem problema de segurança, assim tão grave. Segurança, exato. Mas assim, as cidades estão vivendo momentos difíceis. E a capital, né, que concentra uma boa parte do eleitorado... Baixada, né? Que é o problema da Baixada, é gravíssimo. Exato. Mas especialmente a capital, né, está passando por um momento muito difícil na questão da segurança. Eu acho que o eleitor ele vai olhar para o cardápio de candidatos e vai jogar luz em quem tem mais o perfil para resolver essa questão da segurança. Então esse cara pode ficar muito forte. Quem é esse cara, não sei. Por exemplo, o General Mourão seria um candidato muito forte a governador. Sim. Né? É um cara com um perfil sóbrio, é um general, é um cara que... Não há nada para falar dele, né? Exato. Mas ele está no sul, né? Ele está conectado ao sul. Ele, naquele momento, falou assim... para onde vai o Mourão? Ele vai para o Rio Grande do Sul ou vai para o Rio? Ficou aquela coisa, né? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Então, talvez não seja ele, né? Mas também não acho que seja, por exemplo, o Ramagem. Acho que ficou muito claro ali pra gente que o Ramagem falta não só a estatura política, falta carisma, né? Sim, ele não empolga. Falta luz para ele, né? Então, eu acho que a gente vai enxergar uma eleição em 2026 com essa dicotomia, né? Com esse enfrentamento direita-esquerda e, ao mesmo tempo, com a questão da segurança na mesa. Acho que o eleitor vai votar com isso. Vem cá, quem vai resolver essa bagunça aqui? Né? Eu vou poder voltar a andar na Dias da Cruz, como eu andava antigamente? Eu vou poder andar pela Praça Sans Penha de noite, como eu andava antigamente? Quem vai resolver essa confusão? Entendeu? Eu acho que a eleição vai se concentrar na questão da segurança, sem sombra de dúvida. Mas eu te digo, a gente fazer aqui um exercício, óbvio, que a gente está só divagando sobre coisas que ainda vão, digamos assim, ficar mais claras para o futuro. Você acha que o Lula não vai ser candidato? Acho que não. Se o Lula não for candidato, na minha opinião, o jogo muda completamente aqui no Rio, no Brasil, porque eu acho que vários partidos vão se assanhar a lançarem candidatos. Por exemplo, é possível que o PSD se anime a lançar um Ratinho candidato. Não? Por que não? Se você não tem mais um favorito na disputa, mesmo que o PT venha com um nome chancelado pelo Lula, como foi o Haddad em 2018, não é a mesma coisa. Não? Sim. Então, assim, e também o Eduardo Paes, que tem uma relação, digamos assim, muito próxima ao Lula, a relação dele é com o Lula. Né? Então, assim, pode ser que, foi o que eu disse, o PSD lançando um candidato a governador, esse jogo, para presidente, né, o governador Ratinho, no caso, esse jogo muda completamente aqui no estado, ou não? Sim, sem dúvida. É muito difícil você fazer uma análise, fazer futurologia em eleição. Ainda mais no estado do Rio de Janeiro, que, como eu disse, eu acho que a questão central na eleição do estado do Rio de Janeiro é que tem dois grupos. O grupo que está conectado, alinhado e alocado no governo do estado e um grupo que está alocado no governo Eduardo Paes. Então, a gente consegue enxergar hoje, né, personagens que estejam desligados de um ou de outro, né? Então, acho que ali na frente a gente vai conseguir enxergar você mais teve, claramente. por exemplo, agora, eu li no jornal esse final de semana que o PT lançou, enfim, o Fabiano Horta, candidato ao governo do estado. O Chiquinho da Educação, lá que elegeu a sobrinha, lançou a mulher que acabou agora como prefeita bem avaliada, também a governadora. Enfim, as pessoas vão se posicionando, como tem um vácuo, um vazio.
vai todo mundo... Não, vou testar o nome aqui, vamos ver o que acontece. Né? Enfim, eles vão se posicionando. Você que é marqueteiro, você que trabalha com marketing e tem isso no seu sangue, né? A gente sabe que se o Eduardo Paes, desde já, né, tomar algumas ações na prefeitura que remetam à questão da segurança, ele se habilita rapidamente e começa a criar um discurso para a segurança. Isso pode habilitá-lo rapidamente, né? Eu não sei se esse é o caminho, se ele vai fazer isso, mas eu faria isso. Eu também concordo com você, não tem como fugir disso. Porque eu acho que o eleitor... Acho que tem dois derivativos aí que são muito importantes. A gente falou a nível nacional do Lula não ser candidato, e eu acho a possibilidade do Eduardo também não ser candidato aqui no Rio. Também muda o jogo completamente. Sim. Porque nós temos, na verdade, são duas coisas importantes. Uma, essa questão da segurança pública. O eleitor, ele não olha o CNPJ do político, ele olha o CPF. Então, o Eduardo Paes vai dizer, bom, agora eu sou candidato a governador, eu tenho a fórmula para resolver o problema da segurança pública. Aí o eleitor vai olhar, mas Eduardo, você passou aí 5 anos e tanto como prefeito, você não falou nada desse tema agora que você vai resolver o problema? As pessoas não dissociam, não, isso não é um problema do prefeito, isso é um problema do governador. Não. As pessoas olham para o político, né? O político tem ele vocaliza isso, ele tem propostas nesse sentido, ele tem ações nesse sentido. Então, Eduardo fugiu disso bastante tempo nessa eleição. Né? Então, esse é um caso que eu acho que se ele começar desde já a vocalizar isso, obviamente isso vai, como você bem levantou aqui, vai introduzi-lo. Vai introduzi-lo no tema e, consequentemente, vai trazer para ele uma simpatia do maior problema que o Rio vive hoje. Sim. Segunda coisa, esse jogo nacional. Se o Lula estiver mal, ou se o Lula não for candidato, como é que o Eduardo vai se posicionar aqui no Rio? Exato. Essa é uma questão bem importante. Entendeu? Sim. Será que o Eduardo, se olhar, o Lula está popularidade baixa aqui no Rio, isso vai impactar na minha eleição. Toda a política está lá do outro lado. Que uma coisa é ele estar com o Lula, mesmo o Lula, uma imagem ruim como estava, candidato a municipal, prefeito. Que ele tem o domínio completo da máquina, conhece a cidade como ninguém, estava muito bem avaliado, né? Os adversários foram muito fracos, né? em propor alternativas minimamente palatáveis à população. Então, enfim, é um domínio completo. É diferente do jogo do Estado, né? A máquina, né, Rodrigo? A verdade é essa. Está cada vez mais difícil, né? Você entrar numa candidatura enfrentando uma máquina que está, especialmente máquinas que estejam razoavelmente azeitadas, né? Sim. É difícil. Né? Então foi o caso do Eduardo. Você vê que o Ramagem ali na reta final foi crescendo e os outros ficaram muito para trás, totalmente esvaziados. Sim. Né? Então, isso vai acontecer na eleição ao governo do Estado em mais larga escala. Né? A eleição vai rapidamente polarizar assim que a população entender qual o candidato de um lado e qual o candidato do outro. Agora, isso que você levantou é extremamente importante. Né? Dependendo da situação nacional, a situação do Lula, o que o Eduardo Paes vai fazer? Qual vai ser o ator que ele vai se alinhar, o ator nacional que ele vai se alinhar? Né? Isso é importante. Num quadro que o Lula não é candidato, o que eu imagino é que vai haver um fracionamento de candidaturas. Sim. Porque uma coisa é o Lula, você falou, com a caneta na mão, presidente da República, favorito, né, disputar uma reeleição, e acaba, digamos assim, tendo um catalisador de outros partidos, enfim, você acaba fazendo quando você não tem e o PT nunca conseguiu criar um sucessor natural para o Lula, né? Não tem esse sucessor. O próprio Haddad, que foi candidato em 2018, é muito bombardeado dentro do próprio partido. Mas, inevitavelmente, vai ter curioso, né? O Bolsonaro, talvez por uma questão de ego mesmo, não consegue abrir portas para outros candidatos à direita. E o Lula a gente consegue ver nome, não tem quadro ali para você com estatura para ser candidato a presidente. Né?
Agora tem a Janja, né? Pelo amor de Deus. Que coisa incrível, né, cara? É, coisa assim. Eu consigo enxergar a Janja sentada tomando um chazinho com a Daniela Lima, tricotando um dia inteiro. Elas são muito parecidas. São ambas muito deslumbradas, né? Assim, a Daniela Lima até me choca, assim, me dá um ranço, sabe? Só de olhar. Só de... É tão pueril tudo que ela fala, tudo que ela pensa, tudo que ela opina. Cara, antes dela ir para Globo News, quem era Daniela Lima na fila do pão para opinar nacionalmente sobre acontecimentos nacionais, sobre presidente? É uma coisa assim. Tô voltando aqui pro jornalismo, que nem era o caso, né? Sim. Mas é que você falou da Janja, eu lembrei da Daniela Lima, que eles parecem a mesma pessoa. Mas enfim, você tem uma proatividade aí que assim, que não é muito habituê das primeiras damas, né? Porque ninguém vota na primeira dama, né? Sim. A dama é essencialmente a mulher do presidente. E a primeira dama sempre tem que ser mais discreta, mais elegante, mais cordial, né? Ela não tem perfil, né? Um nível muito mais baixo, né? Aqui entre nós todos. Agora, assim, para a gente entrar assim, num tema que eu acho que a gente não pode deixar de falar, você trabalha com pesquisa, ao longo dessa eleição toda fez muitas pesquisas, a gente aqui também trabalha com pesquisa aqui na Arrow, e a gente nota, assim, junto com o jornalismo, também uma crise de confiança nos institutos tradicionais muito grande, né? Você computa isso? No Brasil tem poucos institutos que fazem boas pesquisas qualitativas. E as pesquisas qualitativas são pesquisas de bastidores, né? Elas não são publicáveis. Sim, né? sim. Do ponto de vista de quantitativa, eu fico muito pé atrás com tudo que foi produzido, né? Eu acho que os institutos de pesquisa, eles, como a gente conversou nos bastidores, a maioria não entra em área de risco, né? Isso não é uma crítica, eu acho que é uma moderação que é bem-vinda. A gente tem, né, favelas que você entra, você acaba tomando um tiro. Você vê aí o secretário de turismo do Bariloche que foi alvejado, né? Mas o nosso instituto entra em área de risco, tem pesquisadores que moram em áreas próximas e tal. Então, o fato de você não, na maioria dos institutos, vou botar aí 95%, Sim. tá? De você não entrar nas comunidades, nas áreas mais pobres, isso já impacta diretamente o resultado da pesquisa. Então, eu também acho. Isso eu tô falando de todos, tá? Tipo, eu converso com muitos, aí o cara diz, não, mas eu consigo fazer meu recorte, eu pego o cara que mora na comunidade e impõe de fluxo. Bom, não é a mesma coisa. Não mesmo. Não é a mesma coisa. Não. Se a gente falar sociologicamente, o sujeito que sai todo dia para trabalhar e pega o BRT, anda no meio da rua, passa nos principais corredores e é pego ele pela pesquisa, esse cara tem um modo de ver a cidade, de ver o país. Está rodando. Diferente do cara que não sai da comunidade. Sim. É diferente. O cara desempregado que tá lá, tá triste, vai tomar cachaça. Independente se tem o mesmo perfil social ou não. Sim. Mesmo assim, escolaridade, você pode fazer os recortes que você quiser. Mas eu acho que essa questão do micro-target, ou seja, dessa coisa de você pesquisar todos os cantos da cidade, do estado, na minha opinião, são mais impactantes no resultado da pesquisa do que os próprios recortes socioeconômicos que são feitos pela grande maioria dos institutos. Sim. E a gente eu acho que a questão central hoje na questão das pesquisas quantitativas, eu fiquei sabendo que você passou por isso também, é que os juízes estão sendo induzidos a erro e os candidatos estão judicializando as pesquisas para transformar isso em marketing. Sim. Né? Então a gente passou isso muito em várias cidades. O cara que está atrás não quer que saia o resultado, que se você divulga que ele está atrás, desanima a militância. Exato. Porque assim, tem uma outra coisa, né? Tem um outro lado nesse corredor, que é
Tem muito instituto de pesquisa que vende resultado. Sim, a gente sabe disso. E aí você tá ali no meio, o juiz não conhece. Separa o jogo do trigo. Para ele tá todo mundo vendendo pesquisa, né? Então, acho que a gente passou isso muito. Foi você vê aí o GPP, por exemplo, que é um instituto que eu reputo, que eu confio, os nossos resultados sempre batiam muito próximos. Eles não registram mais pesquisas. Eu também desisti. Porque é tanta dor de cabeça. Por exemplo, lá a gente fez pesquisa em Londrina. A primeira pesquisa passou. A segunda pesquisa, o prefeito lá não queria que saísse de jeito nenhum. A juíza falou, não tem nada, e o cara foi para Curitiba e conseguiu um mandado de segurança impedir a pesquisa de ser publicada. Então, cria um trauma muito grande, né? Sim. De você querer participar do processo, querer divulgar uma pesquisa. E te onera, né? Porque você tem que contratar advogado, não sei o quê, Sim, coisa as e tal. multas são Você começa a entrar, né? numa judicialização que, sou um prestador de serviço, né? Sim. E depois sai o resultado da sua pesquisa bate próximo do resultado da urna, né? E aí aquilo fica para trás, arquiva-se tudo, mas cria uma dor de cabeça. Sim. Tem, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que atrapalha demais, porque impedir uma pesquisa hoje de ser publicada, de ser divulgada, virou uma peça de marketing de campanha. Então o cara consegue impedir a divulgação da pesquisa, solta nas redes sociais que a pesquisa é fake, que a pesquisa é falsa, que a pesquisa é isso, que a pesquisa é aquilo, quando na verdade a pesquisa não é nada daquilo. Tô falando dos institutos sérios, né? Sim, mas o problema, você tocou num ponto que é importante, tem muito instituto picareta. Sim. E aí isso contaminou o ambiente. E as pesquisas, como você mesmo disse, que devia ser uma ferramenta de tomada de decisões para as campanhas, virou uma peça de marketing, né? Então eu tenho uma pesquisa aqui que eu sofri isso na campanha em alguns lugares, que o cara aparecia, a gente fazia um tracking para alguns candidatos, aí o cara, não, mas tem uma pesquisa aqui que o cara diz que eu estou na frente, o cara lá atrás. Eu falei, amigo, tudo bem, vamos ver o resultado. Eu confio no meu trabalho, eu não vou te dizer o que você quer ouvir, eu vou te dizer a verdade. Eu prefiro que você fique vermelho de raiva comigo do que eu amanhã fique amarelo de vergonha com você. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Eu sou a favor, Mário, eu acho que a 15 dias da eleição deve ser proibido o registro de pesquisa. Eu acho que as pesquisas elas têm até um componente em algum momento de a população saber como é que estão os candidatos, coisa e tal, papapá, tem uma informação ali importante, mas eu acho que dado a coisa como foi contaminada... Derrame, né? Derrame de pesquisa. Eu acho que a 15 dias da eleição você inibe esses picaretas Sim, porque os caras fazem qualquer negócio, né? Eles estão nem aí com multa. Resultado. O cara não está nem aí com multa, não tem nenhuma responsabilidade com nada. A gente tomou a decisão da Prefab fazer, se nacionalizar, então a gente fez São Paulo, Rio e Curitiba. Né? E Curitiba, qual a decisão que a gente tomou? Vamos fazer a pesquisa de Curitiba a da véspera. Vamos soltar essa pesquisa no sábado. E aí o que aconteceu? Eram 6 institutos. Era Quest, Real Time Big Data. 6 institutos fizeram pesquisa. E todos eles foram impedidos de divulgar a pesquisa. Né? Eu falei assim, quer saber, cara? Eu não vou recorrer na véspera e ficar correndo o risco de a gente ter custo, e aí só que alguns recorreram, conseguiram divulgar. Eu falei, cara, tira o time daí e vamos para outra cidade, né? Que a gente está fazendo outra cidade lá. Quer dizer, vira uma questão que é desagradável, né? É uma questão desagradável, porque você vai fazer um trabalho sério, né? As pessoas sempre falam assim, eu sempre falo assim, cara, tu quer contratar minha pesquisa? Você tem que saber o seguinte, eu não vou mexer 1 centímetro para cima nem 1 centímetro para baixo. Exatamente. O resultado que for, o resultado que é. Você pode conversar com qualquer político, qualquer pessoa, e já se ouviu de mim esse discurso, eu não mexo em pesquisa de jeito nenhum. A gente também, enfim, não tem a menor... E até não quero mais registrar justamente para também não ter esse tipo de abordagem, entendeu? Porque sim. A gente faz um trabalho essencialmente científico aqui também para... Sim. E é difícil você... e aí você olha, né, para o mercado de pesquisas. A Prefab é um instituto pequeno, né? Pequeno para médio,
E aí você olha os outros institutos que você vê claramente que eles estão ali para serem ferramentas de marketing de um cenário real. Sim. Né? Então, a gente tem... isso aí que você falou pode ser, de fato, uma boa saída, né? Impedir a divulgação. 15 dias antes, entendeu? Para não contaminar ali aquele ambiente, né? Sim, por exemplo, a gente fez a pesquisa de São Paulo. Na nossa pesquisa, o Pablo Marçal batia 28 e ele teve 28,1, algo assim. Só que ele, né, os 3 empatados tecnicamente, só que a gente não contava com aquela maluquice que ele foi fazer, Sim. que ele fez na véspera, né? Aquilo mudou completamente. Se ele não tivesse feito aquela maluquice, ele estaria no segundo turno. É a tese que eu tenho sobre 2022. Eu acho que a eleição... eu tive alguns resultados de boca de urna de São Paulo e de Minas e que foram feitos na parte da manhã. Na hora do almoço teve aquele episódio daquela deputada bolsonarista que saiu com a arma correndo atrás do cara no meio da rua. Ainda no Negão, saiu correndo com a arma atrás do cara no meio da rua. Aquilo ali foi uma imagem desastrosa, né? Soma isso a uma semana antes o Roberto Jefferson jogando granada na polícia. Enfim, aí eu acho que aquilo ali foi crucial para a vitória do Lula na eleição de 2022. Uma série de coisas, né? Mas principalmente a pandemia, né? Acho que a atuação do Bolsonaro na pandemia me cravou a derrota dele. Né? Sim. O Bolsonaro, se ele tivesse um cara do lado, né? Que é aquele cara, desculpa a expressão, o cara do vai da merda, né? O cara fala, cara, não faz isso, vamos por essa linha aqui. Eu sei que você discorda, mas você não pode falar isso, porque assim, nem sempre o que você pensa é o que você pode falar, né? Sim, você é presidente do Brasil, né? Exato. Eu posso falar o que eu quiser aqui, você pode falar o que você quiser. Exato. No Brasil, ele tem que pensar na maioria. Às vezes a opinião dele é contrária, mas ele tem que atender a maioria da população. Então, eu acho que ele ficou muito mal assessorado, né? Com muitos radicais em volta, né? E se ele tivesse um cara de comunicação, um cara preparado, um cara moderado, eu acho que ele teria feito uma gestão melhor daquele momento, né? Muitas coisas, declarações absurdas, equivocadas. A pandemia meio que derrubou a imagem dele, né? Transformou ele num cara desumano. Sim. Né? Então, aí nesse ponto, ele teve logo um Lula que é um cara carismático, popular, né? Veio do povo, veio né? do povo. E acho que a pandemia derrubou o Bolsonaro. Aliado a outras coisas, né? Mas eu digo que naquela retazinha final que estava ali meio no Photoshop, Sim. Eu acho que essa imagem foi muito ruim. Uma imagem de... sabe aquele cara que estava ali no meio do caminho? Eu vou votar. Eu não gosto do PT, mas... será que eu voto nesse Bolsonaro? Não voto? Esse cara também é bem maluco. Falou um monte de bobagem na pandemia. Aí o cara tá pensando em votar. Aí o cara liga a televisão, vê um deputado bolsonarista com uma arma nos jardins, correndo atrás de um militante do outro partido. O cara, eu vou votar nesses malucos aí. Eu vou botar esses caras 4 anos no poder. Não vou não. Imagem, né? Imagem em política é tudo, né? Tudo, tudo, entendeu? Então acho que aquilo ali foi Acho que aquilo ali foi pá de cal. Sim. Agora a gente vive um momento de sucessão com poucos elementos para a gente debater, né? Muito difícil. A gente vai ter que esperar aí um tempo. A gente fazer hoje exercício de futurologia, né? Sim. Que realmente você não tem os elementos, nem a nível local aqui, estado, sim. Nem a nível nacional, né? Exato. Você também não tem assim essa coisa, o Lula vai ser candidato, não vai, né? Todos dizem que vai, óbvio, ninguém vai dizer que não vai. Mas realmente, cada ano pesa muito, né? A gente viu o Biden nos Estados Unidos. Sim. 4 anos, como ele se fragilizou, né? 4 anos depois ele está muito fragilizado. Foi dizimado, né? E aí a saída para o Biden também não ajudou, né? Sim. Porque a Kamala era um desastre, né? Sim. Não sei se você lembra, um comício
dela, que o cara falou, o cara da plateia falou Deus, uma mensagem de Deus. Você está no comício errado. Tá no comício errado. Cara, um país religioso como os Estados Unidos. De Deus, né? Aquilo ali certamente derrubou. Atrapalhou muito. Mário, muito obrigado pela tua presença aqui no Politicast. Eu espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. Eu tenho certeza que para quem está nos assistindo, foi muito produtivo a tua participação aqui, recheada de informações importantes. O Mário é um cara que fala com ciência, fala com técnica, não é achismo aqui o que ele fala. Então, é muito importante para quem está nos assistindo. Você que nos assistiu, se gostou, curte. Se gostou, compartilhe. Principalmente, segue o nosso canal para você poder estar toda semana, a gente vai fazendo um programa, você poder estar recebendo o nosso programa. Eu, antes de encerrar, queria passar a palavra para você, para que você possa... Te agradeço muito, eu gosto muito de te encontrar, porque a gente... você é um cara que tem a cabeça lá na frente, né? Um cara que, como a gente já falou ali nos bastidores, é um cara que já passou por todas as alas da política, né? Um cara que entende marketing, que entende pesquisa, então é muito bom sempre trocar conversa com você. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Gente, muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui, até o final, e fique ligado no Politicast, que nós vamos ter, se Deus quiser, outros programas tão interessantes. Mais é difícil, mas tão interessantes quanto esse. Muito obrigado.